Capítulo 1221. Se o lobo demoníaco negro realmente estiver preparando o ritual do atendente dos mistérios, então não faltarão vestígios do seu paradeiro. Klein assentiu lentamente. Ele já tinha algumas ideias vagas em mente, mas ainda não conseguia resolvê-las de verdade. Ele instintivamente queria adivinhar a localização da cortina usando o solo que havia sido contaminado por ela, de modo a fixar a localização do lobo demoníaco negro. No entanto, considerando como este último era um anjo, tal método provavelmente o alarmaria, alertando-o e fazendo com que ele tomasse medidas de precaução. Portanto, Klein desistiu racionalmente dessa ideia e voltou ao mundo real. Ele pensou muito em formular um plano. No dia seguinte, quando houve uma alta frequência de relâmpagos, outro grupo de residentes da Cidade da Lua foi até a fogueira de German Sparrow sob a liderança de um padre chamado Duke. Eles ouviram seus ensinamentos, saborearam os cogumelos e esperaram para serem purificados. Depois que os moradores da Cidade da Lua experimentaram a limpeza, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Klein olhou em volta e perguntou casualmente: o Deus do Sol lhe disse para vigiar esta terra e prestar atenção a alguém saindo da névoa? Duke, que havia sido curado de sua doença, sabia que o sumo sacerdote havia mencionado esse assunto ao missionário antes dele. Ele respondeu com bastante calma: sim. Klein assentiu levemente e continuou no assunto. Se você realmente descobrir alguém saindo da névoa, o que você precisará fazer? Duke disse sem hesitação: recite o nome honroso do grande Deus do Sol imediatamente e relatar este assunto a ele. Enquanto falava, seu tom ficou muito deprimido. No final, não conseguiu formular suas palavras. Isso acontecia porque o Deus do Sol, o Criador, não dava qualquer resposta há mais de 2000 anos. Embora a Cidade da Lua tivesse realizado os rituais mais completos e repetidamente recitado o nome honroso, não houve resposta. Algo mais? Klein pressionou quando percebeu algo. Esta foi uma revelação de sua intuição espiritual e também resultado de um certo grau de dedução. Era óbvio que o antigo Deus do Sol e Criador da Cidade de Prata teria considerado esse problema. Uma possibilidade era que a pessoa que saiu da névoa branco-acinzentada fosse extremamente cuidadosa. Ele era muito cauteloso e não gostava de ser observado ou monitorado. Depois de descobrir a equipe de patrulha na Cidade da Lua, ele estaria inclinado a usar seus poderes Beyonder para afetar suas mentes, fazendo-os esquecer que o tinham visto ou recitando o nome honroso. Nesta situação, o antigo Deus do Sol deveria ter feito certos arranjos. Claro, isso não era absoluto. Se o pai de Amon pudesse prever com precisão que a pessoa que saía da névoa branco-acinzentada era um novato, então não havia necessidade de falar muito na revelação. No entanto, considerando como o antigo Deus do Sol, o Criador da Cidade de Prata, cometeu um erro ao prever de onde ele sairia da névoa branco-acinzentada, Klein duvidava da possibilidade mencionada. Duke pensou por um momento e hesitou antes de dizer, para dar as boas-vindas a essa pessoa e dizer-lhe uma única palavra. O ânimo de Klein melhorou imediatamente quando ele perguntou sem pestanejar: que palavra? Os lábios de Duke tremeram como se ele estivesse imitando a pronúncia. Então, disse em um tom estranho: Chernobyl. A mente de Klein congelou por um segundo antes de soltar um suspiro silencioso. Reticências. O reino de Loen, condado de Chester Leste, em uma floresta. Os aldeões próximos se reuniram aqui e colheram cogumelos estranhos cobertos de raízes, madeira morta e arbustos. De acordo com as leis do reino, tudo o que crescia nesta floresta pertencia à sua proprietária, senhorita Audrey Hall. No entanto, com a escalada da guerra, a procura de alimentos e os elevados impostos,
Estes fatores fizeram com que os agricultores já não se preocupassem em infringir a lei. Era algo que só precisava ser considerado se eles sobrevivessem. Além disso, com mais pessoas participando, elas naturalmente ficaram encorajadas. Eles formaram pequenas equipes e colheram com muita eficiência os cogumelos que estavam cobertos de estrelas douradas ou listras marmorizadas. Eles foram divididos em duas partes, e uma pequena porção foi reservada para consumo. A maioria estava preparada para ser vendida a comerciantes de grãos que esperavam fora da floresta para serem trocados por libras de ouro, sal, tecidos e outros itens essenciais. Esses agricultores não exageraram. Além dos cogumelos, colheram apenas uma porção dos frutos das árvores. Eles deixaram para trás o que era suficiente para os guardas da floresta submeterem-se aos seus senhores. Em apenas 2 ou 3 horas, os agricultores venderam grandes quantidades de cogumelos e frutas. Com as libras de ouro em mãos, voltaram para suas aldeias com sorrisos radiantes. Para eles, tudo o que aconteceu hoje foi o que queriam fazer e também alcançaram os objetivos pré-determinados. O comerciante de grãos que tinha barba cheia ficou igualmente feliz porque se tratava de uma colheita inesperada. Com a situação atual, ele poderia ganhar muito dinheiro. Ele liderou os trabalhadores para transportar grandes quantidades de cogumelos e frutas para o ponto de processamento fora da cidade. Depois de fazer os preparativos necessários, colocou todos no armazém. Como empresário meticuloso, ele verificou novamente o armazém após mandar embora os trabalhadores. Depois de confirmar que não houve erros, fechou a porta e trancou-a. Nesse momento, viu um grosso maço de dinheiro no chão. Eram todas notas de 10 libras. Quando foi que deixei cair tanto dinheiro? O comerciante de grãos curvou-se de alegria e pegou a pilha de notas. Enquanto contava, de repente ele se lembrou da origem do dinheiro. Eram os lucros da venda do cogumelo em pó, do cogumelo seco e das frutas secas. O empresário barbudo suspirou de satisfação e virou-se para sair do armazém. Dentro do armazém, Audrey, que usava um vestido azul claro, retirou a invisibilidade psicológica e tirou um bolso preto. Esta era o bolso do viajante que ela alugou de Shield. Depois disso, a loira e de aparência simples, Audrey, jogou facilmente sacos de comida no bolso preto. Depois de fazer tudo isso, pegou um caderno de bronze de capa dura e abriu uma página que dizia teletransporte. Isto era de Force as viagens de Leimano. E o que aconteceu aqui foi secretamente manipulado por Audrey. Ela primeiro deu os cogumelos de crescimento rápido fornecidos pela Madame Eremita aos animais da floresta. Com a ajuda deles, ela os plantou em locais adequados. Depois disso, influenciou os agricultores das aldeias vizinhas, fortalecendo os seus desejos interiores e fazendo superar o medo da lei. E aquele comerciante de grãos por acaso passou e descobriu isso. Esse tipo de manipulação do coração de uma pessoa era inebriante, como um mestre de todos os seres. No entanto, Audrey não sorriu nem um pouco. Em vez disso, suspirou suavemente. Ainda não é suficiente, ainda me falta muito. Grande quantidade. Os cogumelos que ela obteve não eram do tipo que o jovem sol disse que poderiam absorver a carne e o sangue de monstros para florescer. Eles precisavam de nutrientes suficientes para crescer rapidamente. Portanto, não havia como plantar um segundo lote de cogumelos nesta floresta em pouco tempo, caso contrário, era muito provável que se tornasse um deserto. Olhando para os sacos de pano vazios que foram esvaziados, os olhos verdes de Audrey brilharam. Ela não pôde deixar de pensar: uma grande quantidade de alimentos está concentrada na igreja, na família real, nos militares, no governo, nos nobres e nos empresários.
Há também alguns de Feizac, Intis e Feina Potter, mas quem sabe quantas vezes terei que movê-los apenas com a bolsa do viajante. Manipular nobres, empresários e militares é muito perigoso. Posso ser descoberta se não tomar cuidado. Se a situação não tivesse se deteriorado a tal ponto, eu talvez nunca soubesse que algumas pessoas teriam esse lado. Quando o ambiente e as circunstâncias são diferentes, as máscaras que todos usam são diferentes. Eu tenho que prestar atenção nisso no futuro. Enquanto seus pensamentos corriam, Audrey, que não tinha experiência em lidar com tais assuntos, decidiu procurar o conselho do Senhor Mundo para ver se ele tinha alguma sugestão. Enquanto o mundo German Sparrow caminhava sozinho na desabitada terra abandonada dos deuses, ele estava cercado pela escuridão e pelo desespero. Audrey sugeriu que ele a procurasse regularmente para aconselhamento psicológico. Isto poderia não implicar necessariamente qualquer tratamento. Uma conversa casual pode efetivamente aliviar a pressão, a solidão e a miséria. German Sparrow seguiu o conselho de sua médica e, pelas conversas, Audrey sabia que, além de pedir conselhos médicos, esse poderoso aventureiro também evocava com o Senhor Estrela de vez em quando acima da névoa cinza, mantendo um bom estado de espírito. Com esta decisão, Audrey imediatamente ativou sua habilidade viagem e retornou para Backlund. Mas pensando bem, ela se sentiu um pouco deprimida. Isso porque sabia que, mesmo que reunisse uma grande quantidade de comida, só conseguiria reprimir os moradores de Backlund por algum tempo. Se a guerra não terminasse, a situação ainda pioraria. Guerra. Audrey fechou os olhos. Ela não tinha ideia de como poderia impedir isso. Ela tinha ouvido da Madame Eremita que a natureza desta guerra provavelmente seria uma batalha de deuses. E o prelúdio de uma batalha de deuses sempre foi muito consistente, era gastar uma certa quantidade de tempo e força para abalar as âncoras dos seus oponentes. Depois de pensar um pouco, Audrey franziu os lábios e decidiu começar com o que poderia fazer. Quando o caderno emitiu um brilho enevoado, sua figura rapidamente ficou transparente e desapareceu. Reticências. Ao lado da fogueira acesa silenciosamente, Klein, que acabara de mandar embora os convidados da Cidade da Lua, não pôde deixar de lembrar as palavras que o blasfemador Amon havia dito antes. Ele disse que havia muitas pistas e coisas no passado que queria explorar e que estavam enterradas nas profundezas de Chernobyl. O antigo deus do sol também enfatizou especialmente Chernobyl. Em meio a seus pensamentos, ele de repente teve o desejo de explorar Chernobyl. Isso não foi considerado precipitado. Era algo que ele sempre quis fazer. No entanto, não se atreveu a fazer isso por causa de Amon. Estou indo para o leste há mais de meio ano. Quem diria que eu chegaria de repente a Chernobyl? Amon obteve a última característica de Beyonder do Verme do Tempo e está preparando o ritual. É impossível que seu verdadeiro corpo ainda esteja em Chernobyl. Sim, ele é um rei dos anjos muito paciente. Talvez seus avatares estivessem esperando em Chernobyl todo esse tempo. Depois de analisar a situação atual, Klein decidiu deixar uma projeção do vazio histórico fazer uma tentativa. De qualquer forma, nunca iria para lá diretamente com seu corpo real. Depois de se decidir, Klein foi acima da névoa cinza para fazer uma adivinhação. Então, retornou ao mundo real e estendeu a mão para agarrar o vazio, arrastando seu passado de 5 minutos atrás. À medida que seu corpo principal desaparecia, sua projeção ganhou consciência. Depois disso, ele agarrou algumas vezes e tirou o bastão preto incrustado com muitas pedras preciosas. O Cajado das Estrelas. Ele queria usar o poder do Cajado das Estrelas para teletransportar-se diretamente para Chernobyl. Ponto.